Você já se sentou sozinho em uma noite tranquila, talvez com uma xícara de chá quente na mão, e se perguntou: é tarde demais para o amor? Ou talvez mais silenciosamente: devo tentar novamente. O coração não envelhece da mesma forma que o corpo. Ele ainda anseia por conexão, por conversa, por uma mão para segurar durante longas noites ou momentos simples de alegria. E após os 60, muitas pessoas começam a questionar se o novo casamento poderia ser a resposta para a dor silenciosa da solidão. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não fala. Casar novamente mais tarde na vida é um jogo completamente diferente. Não se trata apenas de amor ou companhia. Trata-se de bagagens emocionais, filhos crescidos, estilos de vida diferentes, problemas de saúde, limites financeiros e, mais importante, hábitos profundamente enraizados. Se você tem mais de 60 anos e está pensando em se casar novamente, há uma coisa crucial que você precisa entender antes de dizer sim novamente. E na história e reflexões de hoje, vamos descobrir exatamente o que é. Deixe-me levá-lo de volta a alguns anos, a uma conversa que tive com um homem chamado Tio Nam. Aos 68 anos, Nam era um professor de literatura aposentado com uma alma gentil, cabelos prateados e uma maneira tranquila de falar que fazia você querer ouvir por horas. Ele havia perdido a esposa para uma doença quando tinha 59 anos e, após quase uma década sozinho, decidiu tentar o amor novamente. Eu simplesmente não queria morrer sozinho, ele disse, sem vergonha na voz, apenas honestidade. Ele conheceu uma mulher em um clube de poesia da comunidade. Ela era encantadora, inteligente e também viúva. Eles se deram bem imediatamente. Ela ria de suas piadas secas. Ele admirava sua força. Com o tempo, começaram a passar mais dias juntos e, eventualmente, falaram sobre casamento. No começo, tudo era adorável. A companhia preenchia o silêncio em suas casas, mas logo pequenas fissuras começaram a aparecer. Uma manhã, ela reclamou sobre como Nam dobrava as toalhas de forma incorreta. Ele riu. Mas então ela reorganizou sua cozinha, seu espaço sagrado. Ele ficou irritado, mas deixou passar. Uma semana depois, encontrou-a repreendendo sua neta por tocar em um livro com as mãos pegajosas, e algo dentro dele quebrou. Não com raiva, mas com tristeza. Eu percebi, Nam me disse, que não estávamos unindo duas vidas. Estávamos tentando forçar dois quebra-cabeças completos a caber em uma única caixa. Essa frase ficou comigo, porque a verdade é que ao chegarmos aos 60 anos, nos tornamos pessoas inteiras, independentes, com rotinas de longa data, feridas emocionais e maneiras de viver profundamente enraizadas. E o amor, por mais bonito que seja, não apaga automaticamente todas essas complexidades. Então aqui está a primeira verdade. Casar novamente após os 60 não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém compatível com a vida imperfeita que você já vive. Com muita frequência, os adultos mais velhos se casam novamente porque se sentem solitários ou porque amigos e familiares os incentivam a começar de novo. Mas você não está começando de novo. Você está continuando, apenas em um novo capítulo. E esse capítulo só fluirá suavemente se ambas as pessoas entenderem que estão entrando no mundo uma da outra e não reescrevendo-o. Pense nisso. Nos seus 20 ou 30 anos, os relacionamentos são sobre crescer juntos, construir uma vida, criar filhos, navegar em carreiras. Mas nos seus 60 anos ou mais, você já construiu sua vida. Você não está procurando alguém para construir com você. Está procurando alguém que possa caminhar ao lado do que você já construiu e não derrubar as paredes apenas para redecorar. Eu vi pessoas se perderem em um novo casamento mais tarde na vida. Uma mulher que conheci, na casa dos 70 anos, casou-se com um homem que conheceu através de amigos em comum. Ele parecia gentil, solidário e divertido. Mas alguns meses depois, ele começou a criticar sutilmente como ela se vestia, como decorava sua casa, como lidava com seu dinheiro. Ela achou que era apenas uma adaptação, tentou se acomodar. Abandonou seu grupo de pintura semanal, vendeu algumas das heranças de seu falecido marido para liberar espaço e até mudou sua dieta. 3 anos depois,
Ela me disse que não se reconhecia mais. Eu me casei novamente esperando ser mais feliz, ela disse, mas acabei perdendo tudo o que me fazia eu. E essa é a segunda verdade. Se você precisa mudar quem você é para fazer um relacionamento funcionar, não é amor, é controle disfarçado de bondade. Nesta fase da vida, você merece paz, não desempenho. Você não deve se dobrar em formas apenas para se encaixar na zona de conforto de outra pessoa. Compromisso é saudável, sim, mas apagar a si mesmo? Isso é perigoso. Muitos idosos também ignoram uma terceira camada crucial: o impacto que o novo casamento pode ter em suas finanças, saúde e dinâmicas familiares. Eu ouvi histórias de partir o coração de homens e mulheres idosos que transferiram propriedades, pensões ou documentos legais para um novo cônjuge, apenas para ficarem vulneráveis ou, pior, manipulados. Não se trata de paranoia, trata-se de proteger o que você passou uma vida inteira construindo. Antes de se casar novamente, pergunte a si mesmo: posso confiar nesta pessoa com minha saúde, meu lar e meu coração? Falei abertamente sobre finanças, limites e necessidades pessoais? Estamos entrando neste casamento com os olhos abertos ou usando óculos cor-de-rosa que ignoram a realidade? O novo casamento pode ser lindo, pode trazer nova alegria, risadas e o calor de pores do sol compartilhados, mas apenas se ambas as pessoas entenderem o que realmente é necessário. Não se trata de preencher um vazio, trata-se de compartilhar uma vida como ela é e não como desejamos que seja. E se você ainda está solteiro, ainda esperando, ou talvez apenas incerto se deseja tentar novamente, tudo bem também. A solidão é dolorosa, sim, mas apressar-se em um relacionamento apenas para escapar dela muitas vezes leva a uma dor ainda mais profunda. Estar sozinho não significa estar sem amor. Significa que você tem mais tempo para amar a si mesmo, e isso nunca é desperdiçado. Se você ainda está assistindo comigo agora, eu adoraria saber: você já pensou em se casar novamente após o 60? Como é o amor para você agora? Deixe um comentário abaixo. Apenas digite sim se você já considerou isso, ou não, se decidiu seguir seu próprio caminho. Vamos continuar caminhando juntos por essa jornada. Há mais para conversar. Muito mais. Porque entender essa verdade, antes mesmo de pensar em se casar novamente, pode proteger seu coração e sua paz. Vamos continuar essa conversa honesta, porque o amor após o 60 não é apenas possível, ele pode ser poderoso, mas apenas se você estiver preparado para a realidade, e não apenas para o sonho. Agora, se você já assistiu a casais em seus anos mais avançados de mãos dadas, ou compartilhando uma risada tranquila sobre um café, é fácil pensar: é isso que eu quero. E por que não? Depois de anos cuidando dos outros, filhos, cônjuges, família, é natural desejar um pouco de doçura para si mesmo. Mas aqui está o que muitas vezes fica de fora da história: os fantasmas emocionais que caminham ao nosso lado. O novo casamento após o 60 não é apenas sobre duas pessoas. Muitas vezes é sobre duas histórias de vida tentando coexistir. E essas histórias vêm com memórias, luto, traumas passados, talvez até arrependimentos persistentes. Se esses sentimentos não forem reconhecidos, eles não desaparecem. Eles se tornam mais altos no silêncio da companhia. Pegue, por exemplo, a S.R.A. Huang, uma mulher de 66 anos que ficou viúva há quase uma década. Ela conheceu um homem gentil e amável chamado Sr. Duong em um encontro da igreja. Ele também havia perdido a esposa. Eles se uniram por sua dor compartilhada e rotinas semelhantes. Suas conversas eram profundas e reconfortantes, como se já tivessem se conhecido em uma vida passada. Mas 3 meses após o casamento, algo começou a mudar. A S.R.A. Huang começou a se sentir como uma visitante na casa do Sr. Duong. As fotografias de sua falecida esposa ainda estavam penduradas em todos os cômodos. As roupas dela permaneciam no armário. Em aniversários e datas de falecimento, ele se recolhia em silêncio, acendendo incenso e falando com a foto de sua falecida esposa por horas. Huang entendia o luto, mas também se sentia invisível. Uma noite ela sussurrou: "Eu sou realmente sua esposa ou apenas sua colega de quarto até que você se junte a ela novamente?" Essa pergunta quebrou os corações de ambos.
Aqui está a verdade que muitas vezes evitamos. O luto não resolvido não é algo que um novo relacionamento pode consertar. É algo que devemos enfrentar dentro de nós mesmos, antes de convidar alguém novo para o nosso mundo. Você não pode substituir um amor perdido. E ninguém merece viver à sombra de outra pessoa. Se você ainda está de luto, permita-se curar. Se você já seguiu em frente, certifique-se de que seu novo parceiro se sinta escolhido e não comparado. Isso nos leva a outra realidade importante: filhos crescidos. Agora, amamos nossos filhos, não amamos? Mas o novo casamento pode agitar emoções até mesmo nos filhos adultos mais bem ajustados. Alguns podem se sentir protetores, outros podem se preocupar com heranças, sua saúde ou se o novo parceiro tem boas intenções. Outros ainda podem simplesmente se sentir desconfortáveis ao ver seu pai ou mãe em um relacionamento romântico novamente. Isso aconteceu com meu vizinho, o Sr. Bean. Aos 72 anos, ele decidiu se casar com uma amiga de longa data de sua comunidade de idosos. Seu filho não disse muito no começo, mas em poucas semanas o relacionamento deles se tornou tenso. O filho parou de visitar. As ligações eram mais curtas, havia indícios de desconfiança. Não se tratava de dinheiro, não se tratava nem mesmo de desgostar da nova esposa. Era sobre medo. Medo de perder o pai que ele conhecia, medo da mudança, e sim, medo de ser emocionalmente substituído. Então, aqui está algo para lembrar. Se você tem filhos, envolva-os na conversa de forma gentil, não para pedir permissão, mas para trazer paz. Fale com eles honestamente. Deixe-os saber o que esse novo relacionamento significa para você. Assegure-os de que seu lugar em seu coração não mudará. Ouça suas preocupações, mas estabeleça limites saudáveis também. Afinal, você ainda é o pai ou a mãe, e sua felicidade importa. E se seus filhos discordarem de sua decisão? Isso não significa que você está errado, apenas significa que eles precisam de tempo. Às vezes, o amor após o 60 envolve paciência, não apenas com seu parceiro, mas também com sua família. Não vamos esquecer da saúde, algo que muitos casais subestimam ao recomeçar. Quando somos jovens, nos apaixonamos pensando que envelheceremos juntos. Mas quando já somos mais velhos, o amor significa cuidar de alguém que pode já estar enfrentando limitações físicas, ou que pode um dia cuidar de nós. Isso não é pouca coisa. Uma mulher que conheci recentemente, a tia Lynn, compartilhou uma verdade sóbria. Seu segundo marido, com quem se casou aos 65 anos, desenvolveu demência apenas 2 anos depois. Eu pensei que teria um companheiro para me ajudar com as compras e conversar durante o jantar, ela disse. Em vez disso, me tornei uma cuidadora em tempo integral. Ela não disse isso com arrependimento, mas com crua honestidade. Eu ainda o amo, acrescentou, mas este não é o futuro que eu imaginei. Então aqui está a pergunta honesta que você deve fazer a si mesmo. Você está disposto a enfrentar as incertezas do envelhecimento juntos? Você pode aceitar que o amor na terceira idade pode significar enxugar lágrimas, segurar mãos em quartos de hospital ou ajudar seu parceiro a lembrar seu nome. Não é romântico, mas é real. E é por isso que a maturidade emocional, não apenas a excitação emocional, é essencial em um novo casamento após os 60. Deixe-me fazer uma pausa aqui e perguntar: você ainda está comigo? Se você tem acenado com a cabeça ou refletido em silêncio, apenas deixe um comentário abaixo com a palavra presente, porque essa conversa é importante demais para ser feita sozinho. E eu quero saber que você está caminhando por esse caminho comigo. Agora, aqui está outra verdade muitas vezes ignorada. A independência não termina com o casamento, e não deveria. Só porque você diz sim novamente, não significa que precisa abrir mão do seu espaço, dos seus hábitos ou do seu senso de identidade. Na verdade, os novos casamentos bem-sucedidos entre adultos mais velhos muitas vezes prosperam quando ambos os indivíduos mantêm algum grau de independência, seja em seus próprios hobbies, finanças separadas ou até mesmo quartos separados. Sim, você ouviu isso direito. Quartos separados. Não se trata de rejeição. Trata-se de descanso, conforto e respeito mútuo. Eu conversei com casais na casa dos 70 anos que juram que ter espaço pessoal
realmente fortaleceu seu vínculo. Eles não dormiam menos juntos, apenas brigavam menos, descansavam melhor e apreciavam um ao outro mais. Então, se você foi criado para acreditar que o casamento significa tornar-se um só, convido você a repensar isso. Nos seus 60 anos e além, o casamento deve ser sobre tornar-se duas pessoas inteiras que escolhem uma a outra livremente, não por necessidade, mas por alegria. Você chegou até aqui na vida. Você enfrentou tempestades, suportou perdas, criou famílias e esculpiu seu próprio mundo. Se você escolher deixar alguém entrar, que seja alguém que respeite sua história, suas peculiaridades, seus limites e seus sonhos. E se você não encontrar essa pessoa, que isso também esteja bem. O amor nem sempre é sobre outro ser humano. Às vezes é sobre aprender a amar a si mesmo profundamente o suficiente para que a solidão não o assuste mais. Você não está incompleto porque está solteiro. Você não está atrasado porque não se casou novamente. Você está exatamente onde precisa estar. E a vida ainda não terminou com você. Se isso ressoou com você até agora, quero agradecer por ouvir, por refletir e por ousar ter essa conversa. E eu adoraria ouvir de você. O que é algo que você aprendeu sobre relacionamentos à medida que envelheceu? Compartilhe nos comentários abaixo para que possamos todos crescer juntos. Há algo silenciosamente poderoso em alcançar os 60 anos e além. Você sobreviveu ao amor e à perda. Você construiu, reconstruiu e às vezes começou de novo quando parecia impossível. E quer você tenha escolhido se casar novamente, permanecido solteiro, ou ainda esteja incerto sobre qual caminho seguir, uma coisa é certa. Esta fase da vida merece seu coração completo, mas não à custa da sua paz. Vamos falar honestamente sobre como pode ser o novo casamento após os 60 anos quando feito de forma reflexiva, quando não é apressado, não é impulsionado pelo medo ou pressão, mas enraizado no respeito mútuo e na maturidade emocional. Certa vez, conheci uma mulher chamada Tia Lan em um workshop de bem-estar para idosos. Ela tinha 74 anos, radiante à sua maneira silenciosa, com cabelos grisalhos sempre presos de forma elegante e olhos que continham tanto sabedoria quanto brincadeira. Ela se casou novamente aos 70 anos, após ser viúva por quase 2 décadas. E quando perguntei o que tornava seu segundo casamento diferente, ela disse o seguinte: em meu primeiro casamento, eu dei tudo o que tinha porque acreditava que era isso que o amor significava. Neste, eu ainda dou, mas também guardo algo para mim, meu espaço, minha voz, minha alegria. Isso me impactou profundamente, porque muitas pessoas, especialmente mulheres, são ensinadas que o amor significa dar até não sobrar nada, mas após os 60, o amor deve se sentir como um lugar seguro, não como um sacrifício. Esta é a verdade que ninguém te conta. O amor na terceira idade funciona melhor quando ambas as pessoas trazem paz, e não problemas. Não se trata de resgatar alguém da solidão. Não se trata de preencher o tempo ou evitar estar sozinho. Trata-se de compartilhar o que você aprendeu, rir das absurdidades do envelhecimento e crescer gentilmente ao lado de alguém que não precisa que você mude, apenas que apareça honestamente. E isso nos leva a algo realmente importante: limites. Se você escolher se casar novamente, deve estabelecer limites desde o início, de forma gentil, mas clara. Isso inclui limites financeiros. Quem paga o quê? Seus bens permanecerão separados? O que acontece se um de vocês precisar de cuidados a longo prazo? Limites familiares. Seus filhos estarão envolvidos nas decisões? Como vocês planejam lidar com feriados, heranças ou enteados? Limites emocionais. Existem tópicos proibidos? Que nível de privacidade cada pessoa precisa? Essas conversas não são fáceis, mas são necessárias. E, na verdade, são atos de amor, porque o amor sem clareza se transforma em confusão, e a confusão gera ressentimento. Há um homem que conheço, o Sr. Hoan, que se casou novamente aos 69 anos. Ele não falou sobre finanças com sua nova esposa porque, como ele disse, parecia estranho e pouco romântico. Um ano depois, mal-entendidos sobre contas médicas e propriedade criaram uma rixa tão grande que eles acabaram se separando. Eu pensei que o amor resolveria isso, ele me contou. Mas o amor não paga as contas, nem escreve o testamento. Portanto, se você está considerando o novo casamento,
ou até mesmo morar junto, está tudo bem falar sobre dinheiro. Está tudo bem assinar acordos, proteger seu patrimônio e garantir que seu novo relacionamento não prejudique inadvertidamente sua família ou seu próprio futuro. Não é egoísta, é inteligente. E se alguém tentar te fazer sentir culpado por pensar de forma prática, lembre-se, você não passou mais de 60 anos neste mundo para ser ingênuo. Você conquistou o direito de fazer perguntas difíceis e esperar respostas honestas. Agora vamos mudar um pouco a perspectiva. E se o novo casamento não acontecer? E se você nunca encontrar alguém que pareça ser a pessoa certa novamente? Isso não é fracasso, isso é liberdade. Há uma força silenciosa em escolher caminhar sozinho com dignidade, em vez de forçar uma conexão que não nutre sua alma. Alguns dos idosos mais realizados que conheci abraçaram a vida solo, não como um sinal de solidão, mas como uma declaração de independência. Eles jardinam, fazem trabalho voluntário, viajam, fazem cursos, organizam jantares e mantêm suas agendas exatamente do jeito que gostam. Eles ainda têm companhia, apenas não sempre na forma de um cônjuge. Eles têm amizades profundas, laços de vizinhança e, às vezes, até romances casuais que nunca precisam de um contrato legal. Porque, sejamos honestos, o casamento não é o único caminho para o amor. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos diz que estar em um relacionamento significa felicidade, mas seu valor não está atrelado ao sobrenome de outra pessoa ou ao anel no seu dedo. Se você é gentil consigo mesmo, curioso sobre a vida e aberto a conexões em todas as suas formas, você já está vivendo uma vida plena e bela. E se você deseja amar novamente, não deixe o medo te parar. Apenas faça isso de forma diferente desta vez. Não tenha pressa, não se acomode, não ignore os sinais de alerta. Leve seu tempo. Observe como a pessoa trata os outros. Veja como ela lida com estresse, dinheiro, silêncio. Procure bondade em vez de charme, paciência em vez de paixão e disposição para ouvir, não apenas para impressionar. E, acima de tudo, certifique-se de que ela goste de quem você já é e não de quem ela espera moldar você. Porque você, meu amigo, não é uma tábua em branco. Você já é uma obra-prima. Antes de fecharmos este capítulo juntos, quero deixar você com isso. Se você amou e perdeu, você é corajoso. Se você permaneceu solteiro e fiel a si mesmo, você é forte. Se você ainda tem esperança após a desilusão, você é resiliente. E se você está com medo, mas ainda aberto ao amor, você é humano. Não há limite de idade para a conexão, mas há um limite de tempo. Então, não desperdice o seu perseguindo o que não parece certo, ou negando a si mesmo o que faz. Você agora tem sabedoria. Use-a. Você agora tem histórias. Compartilhe-as. E você ainda tem amor para dar. Seja a um parceiro, a um animal de estimação, a seus netos, a sua comunidade ou simplesmente a si mesmo. Então, quer você se case novamente, permaneça solteiro ou construa uma história de amor que pareça completamente diferente da de qualquer outra pessoa, faça isso nos seus termos. Porque o melhor tipo de amor, o tipo que vale a pena esperar, é aquele que te encontra onde você está, caminha ao seu lado sem pressa e te lembra todos os dias que seus anos posteriores ainda podem ser os seus anos dourados. Se esta mensagem tocou você, inspirou você ou lembrou você do seu valor, eu adoraria que você a compartilhasse. Deixe um comentário com uma palavra que descreva como você se sente agora: esperançoso, tranquilo, curioso, pronto, qualquer coisa que fale ao seu coração. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal, se ainda não o fez. Criamos conteúdo especialmente para pessoas como você, aquelas com histórias para contar, sabedoria para compartilhar e vida ainda para viver. Até a próxima, cuide do seu coração. Ele te trouxe até aqui e ainda não terminou. Um brinde ao amor, em qualquer forma que ele te encontre.